O transtorno do pânico tem sido um problema de saúde importante, apesar de não ser o transtorno ansioso mais frequente. Ele está associado a uma diminuição marcante da qualidade de vida. No transtorno do pânico, é comum a procura contínua por serviços médicos em busca de uma explicação para os sintomas físicos e psicológicos apresentados. Entretanto, a falha no diagnóstico é habitual nestas situações, reforçando o comportamento de visitas repetidas a serviços médicos, aumentando os custos sociais e econômicos. Estes custos poderiam ser minimizados por meio de tratamentos bem estabelecidos e eficientes, como os tratamentos com medicamentos e psicoterapia. Estudos recentes mostraram que a combinação medicamentos antidepressivos e psicoterapia tem sido mais indicada pelos bons resultados obtidos. Boa tarde! Com esse vídeo temos a intenção de falar um pouco sobre o transtorno do pânico. É comum as pessoas acreditarem que se sofreram um ataque de pânico isolado, são portadoras do transtorno de pânico. Para esclarecer as diferenças, primeiramente, vamos definir o que são os ataques de pânico. Os ataques de pânico são crises de medo e desconforto intensos, acompanhados de 4 ou mais sintomas, que se desenvolvem súbita e rapidamente e alcançaram um pico máximo de 10 minutos, tais como taquicardia, sudorese, tremores, falta de ar, sensação de desmaio, náuseas, tontura, vertigens, desrealização ou despersonalização, sensação de descontrole ou de enlouquecer, medo de morrer, anestesia ou sensações de formigamento, calafrios ou ondas de calor. Para entender melhor, vamos mostrar um vídeo de uma pessoa tendo um ataque de pânico. A gente tem vídeo pra você, a gente tem e-mails pra responder, relaxar. Tem suas matérias da faculdade também, alguns exercícios. O que será que tá passando? Ai, eu odeio ficar pensando nisso. Tudo bem, tudo bem. Foi tudo bem. Você foi muito boa. Precisa descansar. Você deu o seu melhor, então Você tem coisas pra tem fazer. por que ficar pensando. Já foi tempo que ficar com dúvida. 10 minutos. Acho que eu tô com fome. 10 minutos pra você relaxar e depois a gente começa a fazer. Não. As pessoas gostaram. Você não ouviu elogios? Tá legal, ficou Beleza, então. Tá beleza? Se os elogios são falsos, se as pessoas falaram só pra me aconselhar, só pra me deixar bem. O que será que tá acontecendo? Você precisa comer. Por que meu nada Será que foi tudo bem mesmo? O que será que tá acontecendo? Será que agora ele tá Tadinho. Que tal tomar um banho? Não deve pensar em nada. continuar nisso, sabe? Tentando pensar em nada. Vamos? Será que eu devo desistir de cantar? Isso. Será que eu devo desistir do canal? Será que realmente faz bem para as pessoas como faz pra mim? Será que eu tenho que... Ai, não consigo nem assistir desenho, E cara. a minha faculdade? Porque eu tava música ainda. Foca. Agora vai. Desenho. Foca no desenho. Foca no desenho. Foca no Tá desenho. tudo certo. Desacomoda. Será que eu não tô... Sei lá. Tá tudo tão estranho. Tô me sentindo tão sozinha. Realmente não tá dando. Droga. Não consigo respirar. Não consigo respirar. Não consigo respirar. Não consigo respirar. Dessa vez eu vou morrer. Não consigo respirar. Ai, meu Deus. Tá muito forte. Não consigo respirar. muito forte. Meu coração tá tudo bem. Meu coração tá acelerado. Meu coração tá muito acelerado. Não consigo Não quero respirar. morrer, não quero morrer, eu não quero morrer, não quero morrer. Gente, alguém me ajuda. Me ajuda. Ei, cadê? Calma, se ajuda. Não entra em desespero, não entra em desespero, não entra. Tô achando que Será que vai ficar? querer ficar perto. Isso, chora todos os dias, ninguém vai querer ficar perto de mim. Ok? Tenta ser calma Desse jeito. Tenta relaxar. Que eu tô sozinha. Tá tudo bem, calma. Por isso. Porque não tem ninguém me suporta desse jeito. Se eu continuar assim, eu só vou Tenta perder se as pessoas acalmar. que eu ainda tenho perto. Eu já perdi tanto, já perdi Se tanto. calma, se calma. Respira fundo. Tenta respirar fundo. Lembra do exercícios. Lembre de focar na sua respiração. Pra ninguém. Respira Uma fundo. boa pessoa, eu tenho Você não certeza. pode ficar assim. Pensa Eu positivo. sou uma boa pessoa. Vamos fazer uma oração.
Vamos, yoga. Mas desse jeito, santificado seja você. Mal, mas é você não pra mim. Você está conseguindo não pros outros. Eu sou um peso pra todo mundo. Não para, continua. Um peso, continua. Toma banho. Os tratamentos não funcionam certo. Nada funcionando. Não vai chorar. Isso, levanta, vamos tomar um banho. Vem. Para de chorar, menina. Seja forte. Deus, me ajuda. Para de chorar. Para de chorar. Que dor no meu peito. Chega de chorar. Engole junto com a água esse choro. E o que eu faço para aliviar essa dor? Na cama. Força, não pensa, respira respira fundo. Foca na respiração. Deixa o cabelo. Desfolada de respiração. Se foda. Se acalma. Respira fundo. As pessoas gostam de você. Quem tá do seu lado é porque te apoia e te entende. Você já vai cair. Quem tá do seu lado é porque te apoia e te entende. Já vai cair. Se acalma. Passou tá tudo bem. Prometo, apoia e te entende. Jane has just left work and is in the supermarket doing her weekly shopping. She's got a lot of things on her mind and has been rushing around, throwing all the items she needs into the shopping cart. While checking the price on a can of goods, she notices something strange. Her heart has suddenly begun to beat hard, so hard in fact that it is pulsating in her throat. This startles her, and then she notices how her arm begins to shake with a pins and needles sensation. This is the first time anything like this has ever happened to her. She is confused and starting to get really scared. Something must be wrong, she thinks, and begins to mentally list all the possible things it could be. Is it the start of a heart attack? Is it an allergic reaction to something she ate? Her stomach and chest muscles feel really tense and her breathing becomes faster and more shallow. She glances around at the people near her, and as she does so, she feels lightheaded and dizzy. The confusion and fear she feels is sending her into a panic. The sensations in her body intensify, and she is convinced something awful is about to happen. She feels a need to get outside and leaves her shopping cart full of goods behind as she walks slowly towards the exit. As soon as she is outside in the cool air, she feels a slight sense of relief and more in control as the physical sensations are losing momentum. Although she is calming down, she is still in shock and her body is shaking. It feels as if someone had just held a gun to her head. She has never felt so terrified and out of control in all her life. She calls her husband at work and tells him what happened and asks if he would meet her so they can go to the hospital together. A few hours later, Jane is lying on the hospital bed waiting for the results of the medical tests she has completed. The doctor arrives and tells her they cannot find anything physically wrong with her and that it was most likely a panic attack. This is relieving yet confusing at the same time. A panic attack, she thinks. She remembers an aunt that experienced panic attacks, but never really understood what that meant, and certainly never imagined it felt as scary as what she just went through. Glad that nothing is physically wrong, she checks out of the hospital and goes home. Within minutes of lying on the bed, she falls fast asleep. On waking the following day, Jane immediately begins to go over the ordeal in her mind. It all seems like a surreal dream. By lunchtime, she is already second-guessing the medical tests and convinces herself that something was missed and that there must be something more serious than anxiety involved. Days pass and she cannot stop thinking about what happened in the supermarket. She still feels shaken by the experience and lives in fear that it might strike her again at any moment. For the first time in her life, she does not feel safe leaving her home. Então, esses ataques também podem estar presentes em diversos outros transtornos psiquiátricos, como os ansiosos e os afetivos. Em geral, são inesperados e podem estar associados a algumas situações estressantes ou alguma situação que os predispõe, como locais onde as saídas são de difíceis acesso, locais com multidões e locais fechados.
Porém, se esses ataques de pânico tornarem frequentes e inesperados em um período mínimo de 1 mês, acompanhados de preocupações persistentes quanto a ter novos ataques, quanto à implicação e prejuízo decorrentes dos mesmos e quanto às mudanças comportamentais significativas relacionadas aos ataques. O diagnóstico de transtorno do pânico poderá ser efetuado. Em geral, as pessoas com transtorno do pânico têm preocupações excessivas e ter uma doença grave, morrer, enlouquecer ou ter uma reação grave após o uso de medicamentos. Por isso, é bastante comum procurarem sistematicamente os serviços de saúde antes de o diagnóstico de transtorno do pânico ser confirmado. O início dos sintomas ocorre, em geral, na adolescência até 35 anos de idade. A evolução é crônica e flutuante, com períodos de melhoras e pioras. Há um risco 7 vezes maior de uma família de primeiro grau, de um paciente com transtorno de pânico, de desenvolver o mesmo transtorno. Os prejuízos causados pelo transtorno do pânico podem ser avaliados pelos estudos epidemiológicos americanos, que observaram em pacientes com os transtornos altos índices de desemprego, faltas ao trabalho e grande uso de serviços médicos e de saúde da comunidade em uma frequência até 7 vezes maior do que a população em geral. Bases biológicas. Os ataques de pânico parecem estar relacionados às alterações dos neurotransmissores monoaminérgicos. Pesquisas apontam que durante um ataque são detectados disparos repetitivos de neurônios noradrenérgicos do tronco cerebral. Esse excesso relativo de atividade noradrenérgica parece ocorrer na presença de uma falta relativa na transmissão serotoninérgica entre as monoaminas e norepinefrina e a serotonina. São os 2 neurotransmissores mais envolvidos na fisiopatologia dos transtornos de humor e de ansiedade. Em testes laboratoriais foi verificado que os tratamentos que aumentam agudamente a concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica estão associados a uma redução da sensibilidade dos receptores pró-sinápticos após o tratamento no prazo de 1 a 3 semanas. Observam-se alterações nos receptores e clinicamente nota-se uma melhora do paciente nesse intervalo. No caso do transtorno de pânico, drogas que aumentam a disponibilidade de serotonina parecem contribuir para a regulação da atividade noradrenérgica. Assim, antidepressivos que inibem fortemente a recaptura de serotonina ou inibem seu metabolismo, aumentando sua disponibilidade na fenda sináptica, são eficazes no controle das crises. Um exemplo citado na literatura é o uso de fluoxetina, um inibidor seletivo de recaptura de serotonina, no tratamento do transtorno de pânico. Drogas menos potentes em relação à serotonina ou mistas também são eficazes no controle clínico dos ataques de pânico, apesar de serem de forma discretamente menos eficazes. Outros sistemas de neurotransmissores e neuroendócrinas certamente estão envolvidos, pois a crise parece representar uma reação de luta ou fuga, que ocorre de maneira exacerbada sem um evento nítido. Drogas que atuam na diminuição global da atividade cerebral, como os GABAenérgicos, bloqueiam quase que instantaneamente um ataque em curso. Então, vamos para os tratamentos psicofarmacológicos. O controle agudo de uma crise de pânico em curso é geralmente feito com tranquilizantes da classe dos benzodiazepínicos, por exemplo, o diazepam. Esta droga bloqueia a crise de maneira rápida e eficaz, porém apresenta potencial de abuso e dependência. O uso contínuo pode levar à tolerância e escalada de dose. Por isso, seu uso limita-se mais frequentemente ao início do tratamento, para alívio sintomatológico e também como para atuar como colaborador na aderência ao tratamento psicoterápico. Enquanto medicamentos antipânicos específicos, antidepressivos, especialmente os serotoninérgicos, ainda não iniciaram uma ação mais efetiva, o que pode levar algumas semanas. O uso de antidepressivos no controle dos ataques de pânico pode ser considerado a estratégia principal do controle psicofarmacológico do tratamento do pânico,
Drogas como clomipramina, imipramina, fluoxetina e, mais recentemente, a paroxetina têm eficácia comprovada no controle dos ataques de pânico. As drogas consideradas atualmente de primeira escala seriam os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, pela sua maior eficácia e boa tolerabilidade. O tratamento inicia-se com doses baixas e posteriormente são elevadas gradualmente, até a melhora ou controle das crises. Em alguns casos, observa-se uma piora inicial, seguido de melhora. Neste caso, pode-se ter o controle com o uso de benzodiazepínicos, como citado anteriormente. Quando as crises passam a ser controladas como antidepressivos, o benzodiazepínico pode ser retirado gradualmente. Mesmo assim, o tratamento com antidepressivo deve continuar por vários meses, após a remissão das crises, sendo sugerido um período mínimo de 6 meses e, idealmente, de 18 meses. Agora vamos falar sobre o tratamento combinado. Vários trabalhos de literatura apontam que a estratégia de tratamento psicofarmacológico, juntamente com a terapia, tem sido eficientes no tratamento do pânico. No entanto, observou-se que o tratamento combinado para o transtorno de pânico, que nem sempre essa combinação pode ser a melhor estratégia. O tratamento combinado seria eficaz quando o quadro de pânico é acompanhado de agorafobia ou depressão. Nos casos em que não há comorbidade, ou seja, somente pânico em curto prazo, tanto a terapia isolada como a terapia medicamentosa, sozinha, poderiam oferecer melhoras. Já em longo prazo, o tratamento combinado não ofereceria vantagens sobre o tratamento isolado com terapia. O uso de benzodiazepínicos parece ser útil na introdução da terapia em pacientes com agorafobia. Porém, quando combinado em longo prazo, oferece maior taxa de recaídas e pior prognóstico do que a terapia isolada. Na maioria dos trabalhos, o tratamento psicofarmacoterápico foi realizado com antidepressivos tricíclicos, como por exemplo a imipramina. Atualmente, essa droga tem sido deixada de lado, uma vez que existem outras mais específicas, como os bloqueadores seletivos de recaptação de serotonina, por exemplo, a fluoxetina. Estes medicamentos têm sido recomendados como psicofarmacoterápicos de primeira linha para o transtorno de pânico, além de provocarem menos efeitos colaterais quando comparados a outras drogas ministradas. Vale a pena ressaltar também que a variável, que é o efeito colateral, deve ser motivo de grande preocupação, pois sabe-se que o paciente pode abandonar o tratamento psicofarmacológico por não tolerar mais efeitos, ou seja, o custo para se manter no tratamento acaba sendo muito mais alto. Além disso, a descontinuação abrupta dos medicamentos pode ser prejudicial, pois como os portadores de transtornos de pânico são hipervigilantes às sensações corporais, os sintomas gerados pela retirada do medicamento podem ser suficientes para gerar um novo ataque de pânico. Entretanto, não há evidências bem estabelecidas de diferenças de eficácia entre o uso isolado de cada uma das modalidades de tratamento e no seu uso combinado. De acordo com a revisão, pode-se levantar a hipótese da existência de subtipos de transtorno do pânico, uma vez que, dependendo das características, os pacientes podem responder mais rapidamente a um tratamento e menos rapidamente a outros. Ou seja, se tiver diagnóstico somente de pânico, tanto a terapia como o tratamento medicamentoso são eficazes. Já nos casos em que há depressão e agorafobia, conjuntamente com o pânico, o tratamento combinado é o mais indicado. Em conclusão, há evidências consistentes da efetividade das duas modalidades de tratamento, farmacoterapia e terapia, para o tratamento do transtorno de pânico. Ambas causam efeitos bons e também em curto prazo de tempo. Porém, em longo prazo, parece haver uma pequena diferença na manutenção dos ganhos, favorecendo o uso da terapia quando houver descontinuidade da medicação. Boa tarde. Com esse vídeo temos a intenção. O pessoal que estava já estava começando a falar no vídeo. Tá,
Começou. Eu acho que foi. Bruna, você tá... Mas tu tá falando? Tá indo. Pode começar. Pode não. Então para, ninguém fala nada e ela começa. Mas, ô, mas... Não, pode você começar! Eu vi que vocês saem nessa sala. Aí tu fala, com este vídeo, iremos falar... A Bruna é ótima, eu acho que a Bruna tinha que vir. Eu também acho que a Bruna tinha que vir. Eu acho. Pera aí, eu vou ali no canto... Já me fudi. Eu vou ali no canto Eu orar me ali na fudi. igreja. Vamos ali na igreja orar ali. Não, Vai, ó. Aí ele disse assim, não, eu não tive culpa, claro que você, tu rezou, tu ali orou, tu fez uma macumba ali, mas bateu. Uma acadêmica sempre. Estou pegando direito? Tá, descer já. Foi? 1, 2, 3. Não, eu falo de tipo, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, boa tarde. Com este vídeo, temos a intenção de... Eu vou, a Bruna é muito boa, gente. Né? Vai lá. Pode ir? Não. Aí você começa assim, ó. É porque tu não vai começar com o vídeo do transtorno do pânico. Não. Tu vai começar falando e tal. A gente vai botar... Acho que eu não achei. Pode ser, não sei. Tá bonita? Ai. Eu sou bonita. Alô? Ah, não, peraí, tem que focar aqui primeiro. Tá claro? Tá de ver legal. Aqui que eu faço. Para, Gabi. Vai. Foco. 1, 2, 3, então pode ir? Não. Vai, 1, 2, 3, foi. Esse excesso... Tá gravando? Tá gravando? Ai, meu Deus do céu, gente. Tá gravando agora. Foi desse portal, né? Não tá. É difícil cortar. Vamos fazer certinho, não é difícil, gente. Então apaga tudo que tem aqui e vem aqui no certo. Vou ter memória. Quando tiver memória, a gente tá Tá gravando. Imagina, gente. Tentei ser legal e não sei o que falar.